Hoje é dia 30 de maio do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando nós celebramos saúde, através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como todos já sabem, nós cuidamos de uma clínica que atende pacientes com transtornos musculoesqueléticos, cujo acento principal das queixas é dor e incapacidade física. Em geral, são pacientes crônicos, sofredores de longa data, entende? Por dias, meses, anos, décadas, entende? São pacientes desafiadores, são pacientes maltratados, são pacientes decepcionados com ciência médica, entende? Eles buscam alívio e são eternos buscadores de alívio. E as dores têm qualquer localização na economia humana. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, queimação, peso, cãibras, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Entendeu? Mas, hoje nós queríamos falar de um aspecto importante em que nós somos sempre questionados e perguntados, né? E ao atender hoje uma paciente com muita dor, uma dor ciática, uma dor lombar irradiada no membro inferior direito, uma dor persistente, de difícil diagnóstico e difícil solução, né? Nós ouvimos da filha da paciente que estava acompanhando: mamãe está muito agressiva. Essa dor transtornou a cabeça dela. Ela não era assim. Está muito agressiva. Outro dia ouvi a minha mãe brigando com Deus, né? Dizendo: Deus, o que você faz por mim? Não faz nada. Estou cansada de pedir, de fazer orações e não sei o quê, e você não me ajuda? Então a mamãe está numa fase muito difícil, né? Eu disse: olha, você tem que entender que nos pacientes crônicos, com dores persistentes, entende? Que não vão embora. E ela acrescentou ainda que a mãe estava com transtornos de aparelho digestivo, de fígado, de tantos analgésicos e anti-inflamatórios que andava tomando. E esse é o perfil frequente dos meus pacientes, né? É um desfilar lá de sofredores crônicos, poliqueixosos, sempre com muitas dores e com incapacidade física, em geral progressiva, né? Bengala, muletas, andador, cadeira de rodas, entende? Então, vejam vocês. E alguns pacientes, né? Sempre a minha entrevista demora 1 hora com cada paciente, a minha consulta. Eu quero saber tudo o que eles fizeram, o que você já fez em termos de busca de alívio desse sofrimento. E eles desfilam um rosário de tratamentos, de terapias, né? E falam muito de religião, de fé religiosa, que é essa fé religiosa está inserida no contexto de vários tipos de terapias. E a fé religiosa, a oração, acaba entrando também como ferramenta para ajudar na terapia, no alívio dos males, né? E às vezes estão revoltados também, porque não só contra a ciência médica, porque não dá alívio, não só também contra a religião, contra Deus, contra o mundo, né? Contra tudo, entendeu? Então vejam vocês. Eu vou citar mais uma vez aqui o grande, o imenso, o gigantesco cientista chamado Albert Einstein. Falar que Albert Einstein era um cientista seria ofendê-lo. Ele não só era um cientista, era um imenso matemático, era um físico extraordinário, ele era um cosmólogo, um astrônomo, ele era um ser perfeito,
científico mesmo, né? Formado à luz da ciência, né? Ele era, vamos chamar assim, o papa do raciocínio científico. E sabe o que ele dizia? Sabe o que ele dizia? Albert Einstein, hein? Albert Einstein. Ele dizia assim: você pode não acreditar em milagres, ou você pode acreditar que tudo que está acontecendo à sua volta é um verdadeiro milagre. E sabe mais o que ele dizia? Ele dizia assim: a religião sem a ciência é cega. A ciência sem a religião é incompleta. Ou seja, ele estava também valorizando o raciocínio religioso. Entenderam? Existe uma linguagem científica, mas existe uma linguagem religiosa, como existe uma linguagem filosófica, como existe uma linguagem intuitiva. Entenderam? E são linguagens de dimensões diferentes. Vejam vocês um exemplo simples. Se eu venho aqui fazer minha palestra na língua grega ou alemã, no Brasil, pouca gente vai me entender, porque é outra linguagem. Então, às vezes, o conhecimento existe, mas ele, para ser explicado, necessita de uma linguagem diferente. Entenderam? Uma linguagem diferente. Eu sempre digo, esse universo é único. Ele é único. Por isso ele chama universo. Mas, vejam vocês, ele tem dois componentes importantes, didaticamente falando. Entenderam? Para vocês entenderem. Existe um universo do conhecimento, que é o universo que nós conhecemos. Entenderam? É o universo da ciência. Nós somos educados, escolarizados e recebemos crenças científicas na luz da ciência. O princípio do ver para crer. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu vou chegar nas doenças crônicas, né? Até que ponto a religião é importante também, como ferramenta auxiliar, como a acupuntura é importante, entenderam? Para aliviar dores, entenderam? Então, vejam vocês. As pessoas fazem uma confusão tremenda entre o que é religião e o que é espiritualidade. Eu vejo sempre as pessoas dizendo assim: eu sou espiritualista. Ou então, eu sou muito religioso. Entenderam? Entenderam? Outro aspecto que eu queria deixar bem claro aqui é que eu falo muito em cura espiritual, mas veja bem, não tem nada a ver com doutrina espírita, não tem nada a ver com kardecismo, né? Muita gente critica a doutrina espírita. Eu fui frequentador da doutrina espírita durante 2 anos, para conhecimento, para enriquecer o meu conhecimento. Só tenho que falar bem da doutrina espírita. Mas não sou espírita. Não, eu sou um espiritualista, que é diferente. Entenderam? Entenderam? Então, vejam bem. A religião, a fé religiosa, a oração, é uma forte terapia nas doenças crônicas. Existe até uma situação que parece incrível, mas, vejam vocês, atividade física ajuda a cura de câncer. Entenderam? Então, é essa força interior da pessoa que às vezes faz acontecer uma cura espontânea. Nós médicos chamamos cura espontânea. Os místicos chamam milagre de cura. Não tem explicação. Nem os médicos explicam, e nem às vezes os místicos. Era uma doença grave, era uma doença de um doente terminal, e o doente se curou. Entenderam? Então vejam vocês. Os apóstolos, né, eu às vezes falo sobre religião, de tanto que eu atendo esses pacientes crônicos e pergunto tudo que eles fizeram,
Eu tive que entender até de religião, estudei tudo isso. Frequentei inúmeras crenças religiosas, doutrinas religiosas. Entende? Sou católico de formação, só posso falar bem do catolicismo. Frequentei muitas igrejas evangélicas. Estive em sinagogas, mesquitas. Estive nas doutrinas budistas. Entende? E posso dizer que só aprendi. Entende? Agora, por que tem tantas religiões? Por que tem tantas doutrinas religiosas? Porque é difícil explicar quem é Deus. Se uma religião explicasse claramente quem é Deus, as outras terminariam. Entende? Por quê? Para explicar quem é Deus é outra linguagem. É a linguagem espiritual. Então, vejam vocês, esse universo tem dois componentes. Um componente se chama universo do conhecimento. Então, esse universo do conhecimento, ele foi enriquecido com um dispositivo chamado microscópio, que desvendou o universo chamado do microcosmos. E foi enriquecido com um dispositivo chamado telescópio, que desbravou um universo que era desconhecido, mas que hoje nós conhecemos como macrocosmos. Então, esse é o universo do conhecimento. Mas ainda existe, gente, um universo do desconhecimento, que é onde entra a realidade espiritual. Entenderam? Então, não é porque nós desconhecemos uma coisa que ela não existe. Eu não sei falar aramaico. Aramaico era a linguagem que Jesus falava. Eu não sei falar o dialeto chamado aramaico, mas eu não posso negar que existe esse dialeto. Entenderam? Então, existe um universo do desconhecimento. O que eu posso dizer a vocês é que o universo do conhecimento é minúsculo perto do universo que nós desconhecemos, chamado universo do desconhecimento, ou universo da invisibilidade. O universo do conhecimento depende dos nossos informantes físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. E chega. Se esses nossos informantes físicos ou sensores físicos não nos informam, nós desconhecemos. Entende? Não existe escola do espiritual. Não existe faculdade do espiritual. Eu não sabia disso. Mas se tivesse essa escola, não teria professores para serem contratados para ensinar sobre o espírito. Entenderam? Entenderam? Mas é outra linguagem. É a linguagem do universo do desconhecimento. Entende? E nós estamos engatinhando no universo desse desconhecimento. Mas veio aí uma tal física chamada física quântica. E ela tem muito de espiritual. Tem muito de espiritual. Entenderam? Entenderam? Ela tem muito do espiritual. E no espiritual, só para dar um exemplo bem simplesinho, entende? No mundo material, quem dá fica com menos. É matemática, é aritmética. No mundo espiritual, quem dá fica com mais. Entenderam? No mundo físico, material, principalmente da ciência médica, existe o impossível e existe o incurável. No reino espiritual, não existe impossível, é muito menos incurável. Entenderam? Mas transcende ao nosso conhecimento. É uma dimensão superior. Nós ainda não atingimos um conhecimento espiritual à altura. Então, vejam bem, não tem faculdade do espiritual. Se tivesse, não tem professor do espiritual. Né? Entenderam? Os apóstolos tinham um mestre espiritual muito mestre nesse assunto de espiritualidade, que era Jesus. Assim mesmo, eles diziam assim: Senhor, ensina-nos a orar. E diziam mais: Senhor, aumenta-nos a fé. Entenderam? E Jesus sempre se referia a eles como: vocês têm pouca fé. Vocês têm muito pouca fé. Entendeu? Entenderam? Quando Pedro, apóstolo, disse: Jesus, você anda sobre as águas? Ele disse: eu não, você também pode andar sobre as águas. É mesmo. Pedro foi andar e afundou.
Jesus disse, homem de pouca fé. Entendeu? Então existe um universo do desconhecimento e alguns seres privilegiados, como Jesus, entenderam? Desbravaram esse desconhecido, entende? Através de um sensor espiritual muito especial que nós somos dotados, chamado intuição. E a intuição, vocês não imaginam quantos nomes ela tem. Eu vou me lembrar de alguns, né? Me lembrar de alguns. Intuição, sexto sentido, primeiro sentido espiritual, sentido do tempo negativo. O que quer dizer isso, meu Deus? Sentido do tempo negativo? Sim, senhor. Sabe o efeito antes da causa. No mundo científico isso não existe. Para cada efeito tem uma causa antes. Senão não tem efeito. Não, no reino espiritual não é assim. Você pode ser informado de um efeito antes da causa. Quanta gente disse assim, eu tive uma intuição e não viajei, e houve um acidente de viagem. Entenderam? Então, aquela intuição já estava prevendo que ele não devia viajar, porque ia ter um acidente lá na frente. Entendeu? Então, esse mundo do desconhecimento, vejam vocês o que eu vou falar. Você busca conhecimento. A tua família buscou conhecimento para você. Ela comprou faculdade, comprou escola para vocês aprenderem, sempre no raciocínio científico. Mas o raciocínio científico é limitador. Ele é limitador. Então, é o universo do conhecimento. Entenderam? Os maiores cientistas que já pisaram nesse planeta também chamavam Louis Pasteur. Louis Pasteur é um cientista com C maiúsculo. E sabe o que ele dizia? Pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos reaproxima a Deus. Entenderam? Então, eu estou dizendo tudo isso porque a ferramenta religiosa é importante nos mecanismos de cura ou de tratamento ou de alívio dos males crônicos. Isso é científico. Eu não estou falando de autodidatismo, não. Isso é científico, é comprovado cientificamente. Que quem tem fé religiosa tem mais facilidade de buscar alívio e cura de suas doenças. Porque essas doenças crônicas não cedem a uma única terapia. Tem várias terapias. Eu mesmo faço fisioterapia com meus doentes, faço aulas de alongamento, faço aulas de fortalecimentos musculares, uso ultrassom, uso ondas curtas, uso medicina vibracional, medicina das energias, eventualmente utilizo até a acupuntura, entende? A homeopatia é uma medicina vibracional, entende? Não posso negar que existem essas ferramentas, entende? E meus doentes fazem uso das coisas e eu quero saber onde eles buscaram alívio, onde conseguiram algum alívio, entenderam? Por isso que eu sou esclarecido nisso, por isso que eu falo com tanta propriedade até sobre religião, entenderam? Então, eu digo assim, a oração, a fé religiosa é importante, principalmente nos esquemas de terapia das doenças crônicas, até assim chamadas incuráveis, entende? O incurável é um termo médico, não é um termo espiritual, entende? Para o espiritual não tem impossível e não tem incurável, entende? Agora, é uma linguagem superior, você tem que transcender uma dimensão superior lá em cima, entende? E alguns recebem até uma cura espiritual. É fácil você saber o que é uma cura espiritual. Entende? É muito fácil. É simples. Se alguém disser a vocês, eu tive tal problema e tive uma cura espiritual. Aí você pergunta, mas você também é diabético, não é? Sou. Você ficou bom do diabetes? Não. Eu tive cura espiritual para tal doença. Não. Quem tem uma cura espiritual cura tudo. Entende? Ele tem cura tudo. E a cura espiritual, ela é irreversível. A doença não volta mais. Entenderam? Então, tem inúmeras diferenças entre uma cura espiritual, uma cura mental, uma cura religiosa e uma cura médica, científica. Elas são diferentes, são linguagens diferentes. Entenderam? Então,
Eu só posso falar bem das religiões. No geral, só posso falar bem. Entende? Eu frequentei inúmeras crenças religiosas, doutrinas religiosas. Entende? Mas dizer que elas explicam quem é Deus, não explico. Por isso que tem centenas de religiões. Entende? Porque nenhuma convence na explicação de quem é Deus. Entende? Quando me perguntam quem é Deus, eu digo, é o autor do universo. Ponto. Que apresentação melhor que essa? Que apresentação? Que inteligência maior que essa existe? Não pode existir. Entende? O universo tem um autor. Nada acontece do nada. Alguém tem que ser autor. Se existe uma situação, alguém é o autor, né? Se existe um computador, se existe um telefone sem fio, se existe uma lâmpada incandescente, se aparece uma penicilina, alguém é o autor disso. Um helicóptero. Surgiu esse universo, tem que ter um autor. Agora, você pode chamar esse autor de Deus, você pode chamar de Big Bang, você pode chamar de buraco negro, você pode chamar de Alá, ou você pode chamar de Krishna. Entende? Tudo bem, é a mesma coisa. Tem um autor. Entenderam? Mas a linguagem de Deus é diferente. É diferente. Entende? Então não está ainda ao alcance da nossa inteligência. Você pode ter 4, 5 diplomas universitários, mas você é ignorante na linguagem de Deus. Entenderam? Entendeu? Quando Jesus dizia assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade que Jesus se referia é a verdade espiritual. Entende? Que é a verdade definitiva. Entende? Que é a verdade definitiva. As outras verdades são provisórias. Entende? Ah, a tuberculose é incurável. Ué, agora a tuberculose é curável. Então era uma verdade provisória. A Terra é quadrada. A Terra é quadrada. Não, a Terra é redonda. Não, a Terra é esférica. Entenderam? Então, foi verdade quadrada, foi verdade terra plana, e hoje a verdade é a Terra esférica. Entenderam? Então, toda a verdade tem que ser questionada. Até que ponto isso é verdadeiro? Mas na linguagem espiritual, não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a linguagem de Deus. Agora, a linguagem espiritual é diferente. Você busca conhecimento sobre tudo. Mas se você quer conhecimento espiritual, o conhecimento espiritual vai a você. Por isso que há 2.500 anos, um indivíduo chamado Buda dizia muita propriedade. Se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Entenderam? Então, a linguagem espiritual, ela busca você. Porque não tem onde você buscá-la. Entendeu? Mas você tem que estar receptivo, determinado. E a linguagem espiritual só vem a você no silêncio, na meditação, na contemplação, no isolamento. Você quer verdade espiritual, ela não vai aparecer num baile funk. Não, ela não vai aparecer. E os milagres, por isso, acontecem muito mais facilmente num casebre humilde do que no pátio de uma universidade. Porque quando você duvida do milagre, ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer para quem duvida. E para quem não merece. Entendeu? Mas se você faz uma oração com toda a fé, com toda a determinação, a resposta vem. Se ela for boa para você. Se não for boa para você, não vai vir. Entenderam? Então, meus queridos, eu tive que falar sobre isso hoje, devido às últimas perguntas que eu tenho recebido, devido às últimas expressões que eu tenho assistido dos meus pacientes sobre religião, sobre Deus, e outras coisas mais. Entenderam? Mas olha, o tempo aqui já se esgotou. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, a minha clínica fica em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é o código 11 3661-4243. Muito obrigado por toda essa atenção. Quero que todos vocês sejam muito felizes. Mas para isso, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.